Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Programa Vivendo a Palavra. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a presença, a intercessão de nossa Mãe conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos ao nosso ato de contrição. Pai de misericórdia, nós vos damos graça porque nos deste Maria como mãe e exemplo para nós. E por sua intercessão, santificai os nossos corações, confortai-nos nas tribulações, reavivai a nossa esperança. Amém. Durante toda essa semana, estamos pedindo a graça de ter um coração manso, humilde e sereno. Finalizemos essa semana e vamos pedir a Jesus que nos mande seu Espírito para transformar o nosso coração, para acreditar que a fraternidade é possível, que podemos superar todo o nosso egoísmo e viver como verdadeiros discípulos e missionários, filhos e filhas amados de Deus. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de viver na luz da verdade. Vamos agora para a vivência da palavra, para aquele momento de escutar uma palavra, uma mensagem do Senhor, invocando primeiramente ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje quem nos traz a palavra é o nosso irmão Clécio Rames. Ele prega sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus o abençoe, ilumine e dê toda a graça derramada do céu sobre a sua vida. A você que está nos assistindo neste momento, a você que vai partilhar conosco essa palavra de Deus nesta noite, que Deus possa abençoá-la ricamente em toda a sua vida e toda a sua família. Vamos hoje partilhar a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 1 a 8. Pegue a sua palavra, pegue a palavra de Deus neste momento e vamos partilharmos juntos esta grande graça de Deus em nossas vidas. Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos teve fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isto, os fariseus disseram-lhe: Eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhe: Não leste o que fez Davi no dia em que teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição? Ora, nem ele nem aqueles que o acompanhavam era permitido comer estes pães reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que nos dias de sábado os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior do que o templo. Se compreendesses o sentido dessas palavras, quero a misericórdia e não o sacrifício. Não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha a riqueza desta palavra para nós neste dia. O que nós podemos tirar dessa palavra para os nossos momentos que estamos vivendo, para aquilo que estamos vivenciando no nosso dia a dia. Aqueles homens tentaram condenar Jesus e os seus porque tiveram fome e ali arrancaram espigas para se alimentar. E segundo a lei vinda de Moisés, não era permitido que se fizesse nada no sábado. Nada. Você não podia fazer trabalho algum.
E naquele momento eles compreenderam que aqueles homens estavam transgredindo a lei, que Jesus estava transgredindo a lei, mas esqueceram de olhar para si. Estavam condenando os outros, mas estavam esquecendo de olhar para os seus atos, para as suas atitudes. E quantas vezes nós estamos como esses sacerdotes, apontando os erros dos outros, querendo condenar as outras pessoas, e esquecemos de olhar para nós mesmos. O que eu tenho feito? Como está sendo a minha vida? Ah, mas o fulano está fazendo isso. E eu? O que eu estou fazendo? O que eu estou deixando de fazer para Deus? Por causa de pequenas leis, por causa de pequenas coisas que eu acho que é certo. Não é nem a igreja que me impõe, é o que eu acho. Quantos achólogos existem dentro da igreja que querem colocar leis diferenciadas, que acham-se donos da verdade? Mas Jesus vem quebrar tudo isso com esta palavra. Jesus diz para aqueles sacerdotes: não, vocês não são donos da palavra. Vocês não são donos da lei. O que Deus quer não é mais o sacrifício. Nós temos visto muito isso hoje nos nossos dias, pessoas que acham que trabalhar na obra de Deus é um sacrifício. Fazer alguma coisa para Deus é sacrifício. Ontem eu ainda fui interpelado por uma irmã evangélica, que quando eu estava dizendo sobre Trindade, que eu vou à Trindade a pé todos os anos, graças a Deus, ela falou: mas Deus não quer sacrifício. E eu falei assim: quem disse que para mim a Trindade a pé é sacrifício? Eu não vou por sacrifício, não vou por promessa. Eu vou por um momento de oração, um momento que eu estou louvando a Deus, um momento que eu tenho de caminhada até o encontro de Deus e a oportunidade de ir rezando, contemplando os mistérios de Deus em minha vida, agradecendo por tudo que Deus tem realizado em minha vida. É esse o motivo da minha caminhada até o santuário divino Pai Eterno. Não faço sacrifícios, mas agradeço e louvo a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado na minha vida, porque eu creio, eu acredito que Jesus é o Senhor da minha vida, que Ele pode muito mais na minha vida, assim como pode também na sua. Não faça as coisas por sacrifício, não faça as coisas para Deus murmurando, reclamando, mas faça por amor a Deus, faça por amor à obra de Deus, faça por amor de ver a graça de Deus se realizar na vida dos outros através de você. E você vai ver quão grande serão as bênçãos na sua vida. Que Deus o abençoe, guie seus passos, conduza os seus caminhos e te dê a graça de não fazer nada para Deus como sacrifício, mas fazer tudo por amor. Amém. Obrigado, Clécio, pela tua palavra. Que os nossos corações possam cada vez mais se encher de misericórdia e não ficar apegado a regras, a leis, mas que o amor seja o forte no nosso dia a dia. Mande sua pergunta, sua sugestão. Se você tem uma historinha, encaminhe para nós. Programa vivendoapalavra@gmail.com. E hoje nós vamos partilhar a palavra, a pergunta da nossa irmã Madalena, lá do Conjunto Itatiaia. Ela nos pergunta: existem os mandamentos da igreja? Sim, dona Madalena. Os mandamentos da igreja se referem à vida moral cristã, unida à liturgia, e delas se alimentam. Os mandamentos são os seguintes: primeiro, participar da missa aos domingos e dias santos. Segundo, confessar ao menos uma vez por ano. Terceiro, comungar ao menos uma vez por ano. Quarto, jejuar e abster-se de carne, quando manda a Santa Igreja, especialmente na sexta-feira e quarta-feira de cinza. Sexta-feira santa, quarta-feira de cinza. Quinto, ofertar o dízimo segundo o costume. Essa fonte é do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2041. Rezemos com Nossa Senhora Auxiliadora. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como Senhora e protetora de nossa casa. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa a nossa família. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. A nossa história de fé de hoje vai ser tirada do Evangelho. Conta-se no Evangelho que Jesus Cristo um dia estava na praia, na areia, e de repente
alguns doutores da lei, os fariseus, chegaram trazendo uma mulher que fora apanhada em adultério. E a lei lá da época falava que quem fosse apanhado em adultério teria que morrer apedrejado. E como Jesus pregava a misericórdia, pregava o perdão, o amor, eles trouxeram aquela mulher ali para pôr Jesus à prova. E chegaram para Jesus e disseram: Senhor, apanhamos essa mulher agora em adultério. A lei de Moisés manda que a gente apedreje. O que o senhor diz a isso? Diz o evangelho que Jesus escrevia com o dedo por terra, calado, baixou a cabeça e foi escrevendo com o dedo na areia. Mas eles insistiram e foram insistindo, chegou um ponto, Jesus levantou a cabeça e diz assim: quem tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E os judeus é formado nos mandamentos, na doutrina, e diz que quando Jesus falou isso, os mais velhos começaram a se retirar. Eu creio que todos estavam com pedras na mão, pronto para apedrejar a mulher. E aqueles mais velhos, que conheciam mais a vida, mais as suas experiências, mais os mandamentos, foram soltando as pedras e se retirando, de tal modo que todos se retiraram e Jesus ficou sozinho com a mulher. Ele olha para a mulher e diz: uai, mulher, ninguém te condenou? Ela diz: não, senhor, ninguém me condenou. E Jesus, que era o único que podia condená-la, olhou para ela e disse: também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, o Senhor quer a misericórdia e não o legalismo e não leis que matam, que tiram a vida. Que o Espírito Santo nos ilumine e que possamos ter um coração misericordioso como o de nosso Senhor Jesus Cristo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.